ficou um museu histórico, mas é muito bacana a gente estar, é claro, passeando, visitando esses monumentos, esse acervo que é muito rico, né, Arnaldo? Sim. E como você havia citado para a gente, nós estamos aqui nessa fornalha, na cozinha realmente, que ia até as trincheiras. É isso que você estava me contando? Isso aqui, Kiko, isso nada mais nada menos do que uma cozinha, tá? Aqui eles faziam a comida, tá? E aqui ficavam armazenadas essas comidas, tá? As mulheres faziam a comida e levavam para os postos de batalha, tá? Levavam através de cavalos, tá? Então Sim. isso era um carro comum. Esse carro, tinham vários desse tipo de carro, que levavam armamentos, comida, fardamento, remédio, tá? As enfermeiras, que eu citei para você, que as mulheres tiveram participação muito grande, muito efetiva, muito intensiva. Toda a sociedade paulista, de modo geral, participou de uma forma ou de outra na guerra, ou com a doação do ouro para o bem de São Paulo, ou lutando no fronte de batalha, ou dando essa retaguarda, tá? Com alimentação, fardamento, remédios, tá? E você está podendo, é claro, conferir todo esse acervo do nosso museu, muito bacana, que está aberto a toda a população. Você pode visitar. Se você é professor e tem uma escola, tem alunos que querem conhecer mais a fundo toda essa história, você pode ligar aqui no museu, o telefone está aparecendo aqui embaixo, ou se você é só a sua família, papai, mamãe, não precisa agendar, você pode vir aqui, os horários de funcionamento do museu também estão aparecendo aqui no seu vídeo. Mas no bloco anterior eu deixei a pergunta meio no suspense. Nós ganhamos, nós perdemos, quem foi realmente o vencedor de toda essa batalha, dessa revolução constitucionalista de 1932, Arnaldo? Kiko, a batalha ela começou no dia 9 de julho de 1932, e ela vai acabar no dia 2 de outubro de 1932. Então, quer dizer, bastante. 87 dias, quase 3 meses de batalha, tá? Com um saldo oficial de aproximadamente 1.000 mortos, mas um saldo não oficial de 2.000 mortos, tá? Uma guerra até longa, tá? Para o tamanho da batalha, o São Paulo lutando contra o resto do Brasil. São Paulo, ela sai derrotada nas armas. Militarmente, São Paulo perde a guerra. Mas São Paulo ganha politicamente. O ganho político é muito maior. Por quê, Kiko? O próprio nome da revolução diz Revolução Constitucionalista. O que São Paulo queria? A Constituição, que Getúlio Vargas fizesse uma nova Constituição para o Brasil. São Paulo perde. Em 1933, o Getúlio Vargas ele já elege a Assembleia Nacional Constituinte para, em 1934, promulgar a nova Constituição para o Brasil. Tá? Que coisa. Então nós tivemos, em 1934, outro marco muito importante na história do nosso país. Sim, um marco muito importante, Kiko. Até mesmo porque a Constituição de 1934 era muito avançada para a época. Tá? A Constituição de 1934, ela dá o voto às mulheres, o voto feminino, olha que muito importante. O voto secreto, tá? O estudo obrigatório e público, gratuito, em todo o Estado Nacional. Quantas conquistas! Várias conquistas. Muito importantes, conquistas essas que a gente vê até hoje. E o começo de uma democratização no Brasil, o princípio de uma democratização. Então, quer dizer que todo esse vencer político, toda essa batalha realmente trouxe benefício, politicamente falando, e conquistas que futuramente, já em 1934, vieram fazer parte do dia a dia, do cotidiano do brasileiro e também da brasileira. Sim. Né? Além da Constituição, Vargas nomeia Armando Salles de Oliveira como interventor do Estado de São Paulo, um civil paulista. A maioria dos interventores do governo Vargas eram militares, tá? Que o apoiaram no golpe de 30, tá? Eles eram oriundos do movimento tenentista, tá? Então eles eram militares. Então, além da Constituição, ele nomeia para interventor um civil e paulista, tá? Que depois Armando Salles de Oliveira, ele vai ser o próximo governador do Estado de São Paulo. Olha que interessante. Tudo isso acontece e muitas vezes passa batido somente nos livros de história. Às vezes o aluno não tem tanta
conscientização de toda essa importância e de como pessoas, nomes fizeram realmente parte de toda a história, não só do nosso estado, não só do nosso país, mas é claro, da nossa cidade aqui em Ribeirão Preto e toda a nossa região. Mas tem muito mais para a gente conversar. Vamos para outro lugar? Vamos. Vamos passear comigo, vem cá. Flores e lágrimas, adeuses, sorrisos de orgulhos molhados de emoção, de sentimento, de coragem. É a monção da glória que parte para a conquista da lei, em nome da lei, com um só lema, Constituição. Já que Ribeirão Preto e toda a nossa região fez tão parte dessa história, dessa etapa da Revolução de 1932, Arnaldo, e nós estamos aqui ao fundo, não é, o Museu do Café. Naquela época, Ribeirão Preto era considerada a terra do café. Os barões, os reis do café moravam nessa região, residiam aqui, tinham suas terras e todas as suas plantações. A gente está aqui rodeado no Museu do Café por pés de café. Eu acho isso muito bacana. Na verdade, temos outras histórias e outras curiosidades que ainda fazem parte e muitas vezes não são citadas em livros de história, não é? Sim, uma participação importante que nós podemos citar, principalmente estando aqui em frente ao Museu do Café, muito lindo por sinal, né? O nome Francisco Schmidt, Coronel Francisco Schmidt, é que teve um pelotão, um regimento de cavalaria, chamado Regimento de Cavalaria da Mogiana, tá? Que saiu de Ribeirão Preto e foi lutar no sul do estado, tá? No sul do estado. E um dos comandantes desse regimento de cavalaria era o Dr. Tomás Alberto Watley, que lutou nesse regimento. Ele era sogro do... Não, Schmidt era sogro do Tomás Alberto Watley, que lutou. Como então? E pouco tempo depois de terminado a Revolução Constitucionalista, Tomás Alberto Watley vira prefeito de Ribeirão. A gente cita aqui então Tomás Alberto Watley e também o Coronel Schmidt. Mas você me pergunta aí na sua casa, quais são os outros nomes? Eu até te pergunto, quais são os outros nomes? São pessoas comuns, na verdade? Pessoas comuns, a Liga das Mulheres Ribeirão Pretanas, tá? E pessoas de toda a sociedade ribeirão pretana que saíram, se alistaram voluntariamente para lutar nesses frontes de batalha, tá? E uma outra coisa interessante para a gente falar daqui da região é que as tropas federais, elas vinham através das ferrovias, tá? Principalmente ali naquela região de São Simão e Bento Quirino, tá? Que no finalzinho da Revolução Constitucionalista eles conseguem tomar as cidades, tá? Só que eles respeitam a população. Eles querem entrar na cidade, tem até um fato inusitado, que eles querem entrar na igreja. O paroco da igreja não deixa eles entrarem armados, eles deixam todo o armamento fora da igreja. Fora e adentram a igreja. E a população... Para um culto ecumênico, para que façam as orações. Para conhecer a igreja e rezar e orar. E uma coisa curiosa, a população com medo, causou até estranheza o fardamento desses soldados federais. E porque eles estavam o fardamento todo surrado e usando... Impressionante, usando chinelos. Que interessante, isso tudo você pode, é claro, conferir aqui no programa Holofote, toda essa história. Nesse mês de julho, mês de junho, que nós vimos, né, essas manifestações e todos esses protestos. Então, Arnaldo, foi com situações como essa, em 1932, que o povo foi às ruas lutar por conquistas, por situações melhores, né, por melhor estrutura, melhor saúde. A gente teve também exemplos, desde o mês passado, em junho, com essas manifestações, esses protestos em todo o nosso país. Querendo ou não, isso tem uma ligação, né? As pessoas indo às ruas, batalhando por dias melhores, não é? Sim, Kiko. Em 32 foi um ato de cidadania plena, tá? O que nós vemos hoje é a população reivindicando os seus direitos. O único cuidado que a população tem que ter, nós temos que ter, é de que outras pessoas mal intencionadas se apoderem dessas manifestações populares, que são de reivindicações do povo, tá? Se apoderem desses movimentos para não trazer benefícios para o próprio povo, tá? Como aconteceu em 34, que foi uma manifestação popular de todo o estado de São Paulo, dos cidadãos paulistas, só que em certa fase da Revolução Constitucionalista,
os cafeicultores se apoderaram, se apossaram dessa revolução em benefício próprio. O que nós temos que tomar cuidado é que esse tipo de manifestação que o povo tem que realmente fazer, manifestar a sua vontade, mas temos que ter cuidado para que grupos políticos ou grupos econômicos não se apoderem dessas de toda essa manifestações, situação, não se aproveitam dessa situação em benefício próprio. Uma coisa que é do povo tem que ser realmente para o povo, não é verdade, Arnaldo? Exato. Nossa, muito bacana a gente ter podido aprender um pouco, passear um pouco pela história nessa fase de 1932, mais precisamente 9 de julho. Essa data tão importante da história que envolve tanto Ribeirão Preto. E eu confesso a você, eu não sabia de toda essa importância aqui da nossa região. Muito obrigado. A região ela tem importância fundamental na Revolução Constitucionalista de 1932. Que legal, que bacana. Obrigado mais uma agradeço, vez, Kiko. viu? Foi muito bom estar aqui, Nianara Biguete. E você aí do estúdio? Aprendeu bastante? Aprendeu com toda essa história aqui, direto do Museu do Café e também Museu Histórico da cidade de Ribeirão Preto, aqui na cidade universitária. Se você quiser visitar os nossos museus, aqui está o telefone para informação. A gente uma visita, venha conhecer porque realmente é fantástico. Vamos continuar passeando comigo? Vamos. Vamos lá então. Nianara, é com você aí no estúdio do Canal 20, programa Holofote. Aí, Kiko Magrini, muito obrigada. Hoje, praticamente, o nosso repórter, né, do programa Holofote, trazendo mais informações diretamente do Museu do Café, em Ribeirão Preto, junto com o nosso entrevistado do dia, que foi o historiador Arnaldo Neto. Muito obrigada, viu, ao nosso entrevistado e também ao Kiko Magrini. Agora, você que ficou curtindo o nosso programa de feriadão, já sabe muito bem o porquê é feriado no dia 9 de julho, e o porquê que aconteceu a Revolução Constitucionalista. Tá vendo como é difícil até para falar Revolução Constitucionalista? Agora você já sabe, mesmo se você travar a língua como eu travei agora, mas você já sabe o porquê que foi comemorado e o porquê que Ribeirão Preto faz parte dessa história. A gente espera que você tenha gostado, que você tenha aproveitado e é claro, tá vendo como que o programa Holofote também é cultura, também é conhecimento? Eita coisa boa, mas olha só, para encerrar o programa desse super feriadão, a gente vai se despedir ao som do hino paulista de 32, que foi composto por Marcelo Tupinambá e gravado por Francisco Alves. Terminamos o nosso programa Holofote aqui, agradecendo, é claro, a audiência de todos vocês de Ribeirão Preto e toda a região. E a gente te espera, hein? Amanhã, com o programa ao vivo, a partir das 11h30. Programa Holofote, a programação do Canal 20. Beijo, beijo, beijo.
pátria no coração. Marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. Marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. Animo surto grandioso que a nossa alma recupera, a ânsia deixa de raposo e a firmeza de Anhanguera, rumando a novas conquistas, fiel ao destino da raça. Ei-lo abriar nas paulistas, pois é São Paulo que passa, marchemos